Olá, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Francisco Carvalho aqui neste 29 de novembro. E neste vídeo eu vou pregar a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no capítulo inteiro. O capítulo fala da vinda de Jesus Cristo e o que vai acontecer antes da vinda do Senhor e também na ocasião dela. Eu peço a sua gentileza de se inscrever aqui no canal se ainda não está inscrito e deixar o sino ativado para receber os meus vídeos e também compartilhe aí com todo mundo das suas redes sociais. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram créditos à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. E que Deus nos abençoe com a sua palavra e com a pregação. Nos dias dos apóstolos, inclusive nos dias da igreja de Tessalônica, uma igreja que foi fundada, a igreja foi começada e instituída pelo apóstolo Paulo. Naqueles dias havia uma expectativa muito grande. O assunto do momento, nos dias dos apóstolos, era o assunto da vinda de Jesus Cristo. Então, a vinda de Jesus Cristo era tema das conversas dos irmãos nas igrejas, nos grupos de oração, era assunto dos irmãos nas conversas do dia a dia. Todo mundo falava a respeito da vinda de Jesus Cristo e havia aquele desejo de que Jesus Cristo voltasse logo. A vinda iminente de Jesus Cristo era assunto e também era a expectativa daquele momento. E na igreja de Tessalônica não era diferente, os irmãos tinham uma expectativa muito grande com relação à volta, à vinda do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo escreveu a eles pelo menos duas cartas, e nas duas cartas o apóstolo fala a respeito da vinda de Jesus Cristo. Nesta segunda carta, a carta a qual estou pregando agora, ele fala no capítulo 2 a respeito da volta, da vinda do Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo passa aos irmãos, escreve aos irmãos, pelo menos aqui no capítulo 2, duas exortações importantes a respeito da vinda de Jesus. Note bem,
duas exortações muito importantes, das quais eu vou falar aqui e eu vou pregar estas duas exortações do apóstolo Paulo para a igreja ali de Tessalônica, e também são exortações para a igreja de todos os tempos e de todos os lugares, inclusive a igreja do Senhor Jesus Cristo, agora, no presente momento, no século 21. Vamos para a primeira exortação. Não se esqueçam e, por outro lado, diz o apóstolo, não fiquem perturbados com o assunto da vinda de Jesus Cristo. Eu não quero que vocês se esqueçam da vinda de Jesus Cristo. Também, por outro lado, eu não quero que vocês fiquem perturbados. Esta é a primeira exortação do apóstolo. É muito comum, minha gente, a igreja, os irmãos, ao longo dos dias, ao longo dos anos, o tempo vai passando e a igreja vai, os irmãos vão esquecendo da vinda de Jesus Cristo, e o tema e o assunto parece que fica esquecido. Ninguém mais fala, ninguém mais comenta, ninguém mais espera, não há expectativa, e o tempo naturalmente leva a igreja a esfriar com relação ao assunto da volta de Jesus, e também esfriar aquela expectativa, né? O Maranata, ora vem Senhor Jesus, como diz lá no finalzinho do livro de Apocalipse, quando João escreve uma palavra de Jesus ali na revelação, a João foi Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. É este calor, este ardor, este Maranata, ou melhor, esta Maranata, este ora vem Senhor Jesus, ao longo do tempo esfria na mente e dos corações dos cristãos, da igreja. Então, Paulo diz: eu não quero que vocês esqueçam deste assunto. Este assunto da vinda de Jesus Cristo, este calor, este ardor, este desejo no coração de vocês é muito importante. Precisa ser nutrido, precisa ser mantido, minha gente, e é muito sério mesmo. É muito sério quando o assunto e a expectativa da vinda de Jesus Cristo esfriam do coração dos cristãos. Isso é muito comum. Os cristãos vão se apegando a este mundo, os cristãos vão aprendendo a gostar, nem precisa aprender, naturalmente já gostam deste mundo. Então, eles gostam deste mundo, os cristãos se apegam demasiadamente a este mundo e às coisas próprias aqui da terra, e se apegam demasiadamente e tendem a esquecer e tendem a esfriar do coração o desejo e o ardor, aquele sentimento ardoroso e caloroso, devotado à vinda do Senhor Jesus. E isso não pode acontecer. Os cristãos não podem tirar os olhos aqui do céu. Os cristãos não podem tirar os olhos da vinda de Jesus Cristo. Os cristãos não podem se permitir esfriar o amor e o desejo pela volta de Jesus. É muito grave quando isso acontece, quando a igreja não tem mais expectativas sobre a vinda de Jesus, para que Jesus volte logo. Ela não apressa de forma nenhuma a vinda do Senhor. E o apóstolo Pedro falou sobre isso, para que os cristãos apressem a volta do Senhor Jesus Cristo, e em uma outra ocasião eu vou pregar sobre isso, o que fazer para apressar a volta de Jesus Cristo. E os cristãos, a igreja vai ficando com o tempo fria com relação à volta do Senhor e apegada às coisas deste mundo, e se esquecem de que Jesus Cristo vai voltar um dia. Então, gente, isso não pode acontecer, irmãos, igreja, cristãos do meu Brasil, cristãos do mundo, não permitam esfriar, não tirem os olhos da volta de Jesus Cristo para dar fim a este mundo, para dar fim ao pecado, para dar fim às coisas malignas. Ele vai voltar, não deixe esfriar, deseje ardentemente, continue desejando,
a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz: eu não quero que vocês esqueçam, eu quero que vocês fiquem lembrando, continuem lembrando, desejando, almejando, buscando, apressando a volta do nosso Senhor. Mas, por outro lado, eu não quero que vocês fiquem perturbados com este assunto. Vocês não podem ficar perturbados com a vinda de Jesus. Tem muitos irmãos, muitos cristãos entre vocês que já até acreditam que Jesus Cristo voltou, pelo fato de nós não estarmos aí com vocês, nós, os apóstolos, né? E outros irmãos, líderes, ah, que não iam lá na igreja de Tessalônica, dadas as dificuldades. Paulo diz: eu tentei ir 2 vezes aí para vocês, para rever a igreja, para matar a saudade da igreja, mas Satanás me impediu. Muitos irmãos ali na igreja acreditavam que Jesus Cristo já tinha voltado, estavam perturbados com relação à volta de Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aqui, ele diz: eu peço que vocês, eu exorto vocês, para que vocês não fiquem perturbados com isto. Esta é a primeira recomendação, a primeira exortação do apóstolo Paulo. Eu peço e eu exorto que vocês não se esqueçam, mas também não fiquem perturbados com este assunto tão importante, tão maravilhoso e tão necessário na vida da igreja, na vida dos cristãos, porque os cristãos não podem tirar os olhos de jeito nenhum da volta gloriosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os versículos, os quais eu falei agora, são os versículos 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor e Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, a respeito do nosso encontro com Ele, nós vos exortamos: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, não se permita esquecer. E 2, ele diz: nem vos perturbeis, não fiquem perturbados, quer por espíritos, quer por palavras, quer por cartas, epístolas, como se procedessem de nós, supondo tendo chegado o dia da vinda do Senhor, o dia do Senhor. Alguns irmãos certamente estavam muito perturbados, e Paulo disse: olha, ainda mesmo que o Espírito fale da vinda de Jesus Cristo, ainda mesmo que cartas de líderes, de pessoas, líderes cristãos, chegue aí até vocês falando da vinda de Jesus Cristo, como se fosse verdade, como se procedesse de nós, os apóstolos, vocês não fiquem perturbados, porque não são ensinos, não são assuntos verdadeiros. Alguns de vocês estão perturbados com relação a esse tema, a este assunto da vinda de Jesus Cristo. Não fique dando ouvido a espíritos, ou seja, pessoas que por motivações não verdadeiras, não legítimas, falam a respeito de Jesus Cristo, falam inverdades a respeito da vinda do Senhor, e também cartas de líderes que se denominam líderes cristãos, que mandam aí para vocês, ensinando e falando coisas que não convêm a respeito da vinda de Jesus, porque não são coisas verdadeiras. Também não fiquem perturbados com isso, e não pense que o ensino que eles ensinam a respeito da vinda de Jesus, esse pessoal, esses líderes cristãos que ensinam a respeito da vinda de Jesus Cristo, não acredite nisso e não fique perturbado com isso de jeito nenhum, porque o verdadeiro ensino a respeito da vinda de Jesus Cristo, vocês sabem, esse verdadeiro ensino, eu já falei para vocês. Eu já mencionei, já ensinei muitas coisas a respeito da vinda de Jesus,
Então, não fiquem perturbados com o que andam dizendo por aí a respeito deste assunto. Então, esta, este é, esta é a primeira exortação do apóstolo Paulo, e a segunda exortação é a seguinte, minha gente: não se deixe enganar por pessoas que falam coisas erradas a respeito da vinda de Jesus Cristo. Não se deixe enganar. Eu sei que aparecem aí no meio de vocês líderes com motivações não legítimas e verdadeiras, falando e ensinando a respeito da segunda vinda do Senhor. Eu sei que líderes cristãos que estão em outros lugares escrevem para vocês, mandam cartas para vocês ensinando a respeito da segunda vinda do Senhor. Eu sei que muitos até se denominam apóstolos e escrevem coisas falando da vinda de Jesus Cristo, mas eu quero que vocês saibam que estas coisas que eles ensinam não partem de nós, os apóstolos, não partem, são ensinos próprios deles, então não se perturbem com o que eles ensinam. Eles não ensinam coisas verdadeiras a respeito da segunda vinda do Senhor, estão deixando vocês perturbados. Então não se permitam, não se perturbem com estes ensinos que vem deles. Não se perturbem. Esta é a segunda exortação que eu faço a vocês. Como ele diz aqui no finalzinho do verso 2, no finalzinho do verso 2, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por cartas, epístolas, como se procedesse de nós, os apóstolos, de mim, o apóstolo Paulo, do meu companheiro Silas, do meu companheiro Timóteo, que eu deixei aí para conduzir a igreja. Então, não se perturbem com o que estes líderes cristãos estão ensinando sobre a vinda de Jesus, porque eles não sabem e o que eles estão ensinando não são coisas verdadeiras. E muitos de vocês já estão até acreditando que o Senhor Jesus Cristo já voltou, mas ele ainda não voltou de jeito nenhum. Então não se deixe enganar por estes líderes, não se permitam ser enganados por estas pessoas que ensinam coisas erradas sobre a vinda de Jesus Cristo. E então Paulo passa a dar alguns ensinamentos e a informar a igreja, os cristãos ali em Tessalônica, o que vai acontecer antes da vinda de Jesus Cristo. E isso é muito importante. No verso 3, Paulo diz o que vai acontecer na vinda do Senhor. Acompanhe comigo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. A vinda do Senhor Jesus Cristo não acontecerá, olha só, sem que antes, note bem, sem que antes, ou seja, antes da vinda de Jesus Cristo, vão acontecer coisas, e Paulo fala aqui nesse texto, no verso 3. Antes da vinda de Jesus Cristo, minha gente, vai acontecer o estabelecimento do governo do anticristo. Antes que Jesus venha, vai ser estabelecido no mundo um governo mundial, um governo da nova ordem mundial. Esse governo vai governar sobre o mundo inteiro. Paulo diz, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? É um governo, é o governo do anticristo. O anticristo não se trata simplesmente de uma pessoa, mas o anticristo também é um colegiado de pessoas ultra poderosas. É o intento de estabelecer
o governo mundial e vai estabelecer de fato, antes da vinda de Jesus Cristo, esse anticristo, né, essas figuras ultrapoderosas, chamadas aqui de apostasia. Por que apostasia? Porque essa apostasia é renegar o anticristo, as pessoas ultrapoderosas do governo mundial, elas vão renegar antes que seja revelado o homem da iniquidade, o colegiado da iniquidade, o filho da perdição, né? As pessoas que já foram designadas por Deus para este governo mundial, para serem o anticristo. Por que anticristo? Porque renegam a Jesus Cristo e intentam ocupar a posição de Jesus Cristo. Então, antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, vai acontecer o estabelecimento desta apostasia em uma dimensão jamais vista. Antes que seja revelado o homem da iniquidade, o colegiado da iniquidade, filho da perdição, antes que seja revelado este governo do anticristo, governo mundial, para governar e dominar sobre todos os povos, todas as nações, antes que venham. Este governo, esta ordem mundial, este governo do anticristo, se opõe, verso 4, e se levanta contra tudo que se chama Deus, se levanta contra tudo aquilo que que é relacionado com Deus. Por exemplo, se levanta contra as leis de Deus, se levanta contra o criacionismo. Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Esse governo mundial se levanta contra, nega e renega esta verdade. O governo mundial se levanta contra o casamento, se levanta contra a heterogamia, levanta contra a verdade de que Deus fez homem e mulher tão somente, se levanta contra as leis naturais, as leis da criação, as leis naturais, eles se levantam contra. As leis que Deus criou e estão presentes na natureza, eles abnegam, eles negam, eles apostatam, eles viram as costas para essas leis naturais que são perceptíveis, que qualquer um pode perceber e reconhecer que essas leis são de Deus. É a manifestação da apostasia, desse governo do anticristo que leva a apostasia a um grau muito elevado, muito grande, o mais alto grau de rebelião e de afronta contra Deus. É o homem da iniquidade, o colegiado da iniquidade, o anticristo, a nova ordem mundial, aqueles que vão governar o mundo. É a Torre de Babel sendo levantada e já está quase chegando ao topo do céu. A Torre de Babel moderna, que é o estabelecimento do governo do anticristo, está sendo construída e já está muito alta, e o intento é chegar ao céu. Quando o pico da Torre de Babel chegar no céu, então o governo do anticristo será estabelecido e haverá o governo da nova ordem mundial. Então, isso vai acontecer antes da vinda do Senhor. E este governo do anticristo, ele leva a humanidade a se opor e se levantar, e ele mesmo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tudo aquilo que está relacionado com Deus, ele se levanta contra. Se levanta contra o criacionismo, né, que Deus criou todas as coisas, se levanta contra o homem e a mulher, a verdade de que Deus criou o gênero masculino e o gênero feminino, a verdade de que Deus uniu homem e mulher para constituir família, e somente o homem e a mulher para constituir, gerar filhos, constituir família.
se levanta contra as leis, todas as leis naturais, as leis da criação que Deus criou para reger e para sustentar todas as coisas, se levantam contra. E é isso que está acontecendo, esse governo do anticristo que está iminentemente aí chegando, está em um grau avançado de revolta e de rebelião e apostasia contra manifestações de Deus, criação de Deus, valores de Deus, princípios de Deus. E ainda diz: se opõe, se levanta contra tudo que é objeto de culto. O governo do anticristo procura levar as pessoas a não adorarem mais a Deus, mas a adorarem ao próprio anticristo, ao próprio governo do anticristo, se curvarem diante dele. Povo, a humanidade não se curva mais diante de Deus como o governo do mundo, o governo das nações, como o governo absoluto, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não, mas leva a humanidade inteira a se curvar diante do poder, do domínio e do governo do anticristo. É isso que ele faz. Ele se levanta contra tudo que é objeto de culto a Deus, destrói tudo, porque busca colocar toda a humanidade ajoelhada diante do governo do anticristo, o governo da nova ordem mundial, que está aí quase pronto para ser estabelecido, a ponto de se assentar no santuário de Deus. O anticristo vai sentar no santuário de Deus, no centro do planeta. O santuário de Deus é o planeta. O anticristo vai ocupar, vai sentar neste trono para governar, como diz, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, vai usurpar o lugar de Deus, o trono de Deus no santuário, o santuário de Deus que Deus criou, este lindo e maravilhoso santuário que é o planeta Terra. E Satanás, desde o começo está buscando usurpar o lugar do Criador, e ele vai, os seus agentes, né, o anticristo, que é o agente de Satanás, o colegiado do anticristo, usurpa e vai usurpar esse trono, esta cadeira no santuário de Deus, que é o planeta, essa torre de Babel que está crescendo e o seu pico já está quase chegando ao céu. Verso 5: não vos recordais, diz o apóstolo, de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, quando Paulo estava lá na igreja, quando Paulo estava constituindo a igreja lá em Tessalônica, ele diz: eu ensinava vocês a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda do Senhor, e também do que vai acontecer antes que ele venha, o estabelecimento do governo do anticristo. Eu falava todas essas coisas a vocês, e agora vocês sabem o que está detendo. Vocês sabem, cristãos, o que está acontecendo. Deus está controlando, Deus está detendo, e somente esse governo do anticristo está sendo detido por Deus, contido por Deus, segurado. Deus está segurando a manifestação e o estabelecimento desse governo da nova ordem mundial, que é o governo do anticristo. Deus está segurando para que na ocasião própria, na ocasião de Deus, este governo seja estabelecido no mundo. Então, minha gente, aqui está uma coisa maravilhosa. Deus está no controle. Ainda que o anticristo e os seus agentes estão construindo a Torre de Babel para que o pico chegue até os céus e o nome deles se tornem célebres e eles se tornem como se fosse o próprio Deus. Deus está segurando, é Deus que está no controle. Ainda não se manifestou o governo mundial, vai se manifestar. Deus está segurando para que no tempo de Deus esse governo seja estabelecido. E vocês sabem, igreja, cristãos, conservadores, patriotas, vocês sabem o que está acontecendo. A nova ordem mundial está a todo vapor. O governo mundial está sendo preparado, a Torre de Babel está chegando quase, o pico dela está chegando quase ao céu, e logo, logo Deus vai liberar
Deus vai autorizar o estabelecimento do governo mundial, o governo do anticristo. E no verso 7, o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Com efeito, verso 7, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A instauração do governo da nova ordem mundial, o governo do anticristo, está sendo segurado por Deus e aguardando até que Deus afaste aquilo que está detendo. Eu já disse em ocasião anterior que Deus está detendo o avanço e o estabelecimento do governo do anticristo, usando os conservadores, usando os cristãos conservadores e também usando outros meios que Deus está segurando. Mas quando Deus deixar de segurar, este governo mundial vai ser estabelecido. Verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a qual o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai destruir este governo do anticristo, ele vai destruir o governo da nova ordem mundial, e o apóstolo Paulo diz, ele vai destruir, vai matar com o sopro da sua boca. Na vinda de Jesus Cristo, minha gente, vão acontecer coisas extraordinárias, extraordinárias, e um destes fenômenos que vão acontecer é a destruição do governo do anticristo, o governo da nova ordem mundial, que está aí, gente, está aí. Está quase sendo instalado e a igreja precisa ficar esperta, os cristãos precisam ficar espertos, não é hora de dormir, não é hora de ficar dormindo, minha gente, é hora de vigiar, porque o governo do anticristo está às portas, a nova ordem mundial está aí já lançando o seu governo, está aí lançando a sua governança, que não é exatamente uma pessoa, mas, como eu já disse reiteradas vezes, é, na verdade, um colegiado poderosíssimo no mundo. São os donos do mundo, os donos multibilionários do mundo, esse colegiado absurdamente gigantesco e poderoso, está estabelecendo, está quase estabelecendo o governo da nova ordem mundial, que é o governo do anticristo, e que o Senhor Jesus Cristo vai destruir com o sopro da sua boca quando ele vier. Gente, deixa eu falar um mistério para vocês. Logo que o governo da nova ordem mundial for estabelecido, Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Mas Deus ainda não deixou que esse governo seja instaurado no mundo. Mas logo que foi instaurado, Jesus Cristo vem e vai destruir esse governo, porque a vinda do Senhor Jesus vai marcar a derrota e a destruição daquele que se assenta no trono de Deus, no trono do santuário de Deus, no trono da terra, para governar o mundo inteiro. Este vai ser destruído na volta de Jesus Cristo. E diz o verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Quem está por trás do governo mundial é Satanás. Quem está no controle do governo mundial, do governo do anticristo, quem está conduzindo por trás todas estas coisas é Satanás, com poder e sinais e prodígios da mentira. Gente, o que está acontecendo em nossos dias, sinais da mentira, sinais absurdamente grandes da mentira. Gente, é só não ver quem está de fato com a mentalidade cega, quem está com a mente embotada e com os olhos cegos, para não ver os sinais da mentira que tem acontecido no mundo. E com todo o engano, verso 10, de injustiça, ao que parecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Então, o mundo inteiro está sendo enganado pelas mentiras de Satanás,
está conduzindo a instauração desse governo mundial, e está usando várias frentes, está usando a esquerda ocidental com as suas várias alas, e uma das poderosas alas da esquerda ocidental está aí trabalhando. Gente, e os progressistas estão enganando o mundo inteiro, né? É a esquerda ocidental, a nova ordem mundial com a sua esquerda, que é principalmente a esquerda ocidental, está enganando o mundo inteiro, né? Usando os progressistas para enganar. E os progressistas estão desfazendo, estão negando, suprimindo os princípios e valores de Deus, e estão estabelecendo os princípios e valores da própria ordem mundial. A população do mundo inteiro está crendo nestas coisas como se fossem verdades. As pessoas do mundo inteiro estão acreditando nas mentiras de Satanás, nas mentiras da nova ordem mundial, nas mentiras da agenda universalista, nas mentiras da agenda dos progressistas. E diz Paulo no verso 10: com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A humanidade, os homens e mulheres que não acolheram o amor de Deus para a salvação, estão sendo enganados pelo engano da justiça e o engano da mentira, do poder da mentira, dos prodígios da mentira. Verso 11: é por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro. Deus é quem manda, Deus é quem está mandando a operação do erro. Tudo isso está acontecendo, né? Antes que venha o Senhor Jesus Cristo, Deus está mandando esta operação do erro. A agenda da nova ordem mundial, da agenda universalista, a agenda dos progressistas. Esta agenda está sendo colocada em prática, é uma agenda só, minha gente. Nova ordem mundial, que é o governo do anticristo, tem uma agenda universalista, e que usa a esquerda, que usa os progressistas para serem os agentes de divulgação e do estabelecimento dessa agenda, que é a agenda segundo a mentira, segundo o engano, segundo a eficácia de Satanás. Então, Deus está mandando essa operação do erro para darem crédito a todas essas mentiras. Minha gente, observe aí nas redes sociais, observem o que está acontecendo. O povo acredita nessas mentiras. Tem muita gente. Os que não acreditam são hostilizados. Os conservadores, os cristãos bíblicos e conservadores não acreditam nessa mentira. E eles são hostilizados. Eles são censurados. Vejam como os conservadores são censurados nas redes sociais. Não podem falar, não podem se manifestar. Os donos das redes sociais são progressistas e censuram a voz dos conservadores. E são os conservadores que Deus está usando para conter o avanço e para que o governo da nova ordem mundial, o governo do anticristo, não seja estabelecido. Deus está usando os conservadores, mas eles são censurados o tempo todo, eles são calados. Mas Deus está mandando a operação do erro, e a humanidade e os homens e mulheres que não aceitam o amor da verdade de Deus estão caindo nessas mentiras, estão acreditando nessas mentiras, as mentiras de Satanás, que ele está estabelecendo por meio deste governo do anticristo, governo da nova ordem mundial, que é a mesma coisa, por meio dos seus agentes, a agenda universalista, a esquerda ocidental principalmente, os progressistas, positivistas, socialistas, comunistas, todas essas alas da esquerda ocidental são usadas pela agenda universalista, que é a agenda da nova ordem mundial e do governo do anticristo. Elas estão acreditando nessas mentiras divulgadas.
a fim de serem julgados todos quanto não derem créditos à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar? Vai destruir o governo do anticristo, o governo da nova ordem mundial. A vinda de Jesus Cristo vai ser extraordinária, porque vai dar fim às mentiras, ao engano, e o governo do anticristo, da nova ordem mundial, estará sentado no trono do santuário de Deus, que é o planeta, usurpando o lugar de Deus. Vai ser destruído e aniquilado, e Jesus Cristo vai entregar o reino a Deus, e Deus vai estabelecer, instaurar a nova terra, onde Deus vai ser o governo de todos aqueles que estiverem na nova terra. É isso aí, minha gente. A primeira exortação de Paulo é que os cristãos da igreja de Tessalônica não se esquecessem da vinda de Jesus Cristo, não esfriassem da sua expectativa a respeito da vinda de Jesus. Por outro lado, não se deixasse perturbar, ficar perturbados com questões relacionadas à vinda de Jesus. A segunda exortação é que eles não se deixassem, não se permitissem ficar perturbados com falsos ensinadores que no meio deles apareciam para dizer coisas não verdadeiras a respeito da vinda de Jesus. E que na vinda do Senhor Jesus, antes dela, o anticristo iria estabelecer o governo universal, o governo mundial, e na vinda ele seria destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like e compartilha com todo mundo. Valeu! E a gente se vê. Estão aparecendo aí vídeos sugestivos na telinha. Entra em algum deles para que a gente continue juntos aqui.